Saudações! Que saudade que eu tava de chegar aqui com você agora e voltei para poder iniciar o nosso bloco de endocrinologia. Você já sabe do combinado, né? Já deve estar acostumado. Ó, esse rapazinho aqui, ó, WhatsApp, Instagram, notificações, nada disso hoje. Coloca aqui no modo avião, joga ele para longe, nada pode atrapalhar o nosso encontro. Agora, você tem a liberdade, claro, de pausar o vídeo quando você quiser, mas já deixa sua canequinha com seu chá, seu chimarrão, sua água, sua Coca-Cola, não interessa, deixa do ladinho para o nosso encontro ser o mais proveitoso possível. Fechado? Ó, endocrinologia, basicamente a gente dividiu em 3 apostilas. Uma para falar exclusivamente de tireoide, que sem dúvida é o tema que mais aparece em prova dentro da endocrinologia. Uma segunda para falar das outras glândulas, que aparecem menos para tireoide, adrenal, hipófise. E uma terceira de um tema muito importante para a prova também, você já deve saber, a diabetes mellitus. A parte de tireoide, o que a gente fez? Dividimos em 2 semanas. Nessa primeira semana agora comigo, você vai ver tudo sobre a parte básica, a essência da tireoide, mais o hipertireoidismo. Vou associar também algumas recomendações cirúrgicas também no final, só para dar aquela pitadinha final, né? Só aquele salzinho, aquela pimentinha para poder temperar a nossa aula. E na semana que vem, chega o Rodrigo para poder fechar o tema com hipotireoidismo, nódulos e câncer de tireoide. Combinado? Bora começar então. E como que a gente vai fazer o nosso encontro hoje? Da seguinte forma. Primeira parte, primeiro grande objetivo da aula, construir uma base forte. Felipe, como assim uma base forte? Eu quero que de fato você entenda. Você tem que compreender como funciona essa glândula tão bonita que é a tireoide, tão essencial. Você tem que entender como que ela funciona e aí sim você vai entender como que as doenças se desenvolvem nela para só então a gente cair nas questões de prova. Por que a gente precisa dessa base forte? Porque, cara, as questões estão cada vez mais difíceis. Então não adianta você simplesmente ter aquela decorebinha, saber aquela questão que mais cai de doença de Graves, porque se complicar e está complicando, você não vai conseguir se virar. Por isso a importância da base forte. E aí depois, na parte final da aula, fiz um especial também. O que eu fiz? Um papum, um direcionamento específico para a sua prova. Tudo aquilo que mais cai, aqueles conceitos-chave, pá, caiu isso aqui, tum, marca isso aqui. Caiu isso daqui, marca aquele outro lá. Eu vou passar de bandeja mastigadinho para você também. Show de bola? Vamos começar então, base forte, você sabe, para ter uma base forte a gente tem que começar com ela, a anatomia da glândula tireoide. E o que é importante aqui? Primeiro, vascularização arterial. Você tem que lembrar que a glândula da tireoide ela é vascularizada por 2 principais artérias, uma superior e uma inferior. O que você precisa saber? De onde vêm essas artérias? Primeiro, a artéria tireoide superior, ela vai ter esse trajeto aqui para a glândula, ó. Um trajeto reto, em pé, e vai entrar no polo superior da glândula. De onde que ela vem? Da artéria carótida externa. Agora, a artéria tireoide inferior, ela vai ter um trajeto um pouco diferente. Ao invés de entrar em pé na glândula, longitudinal assim, ela vai correr para o lado e vai entrar perpendicular na glândula, praticamente cruzando um dos ramos desse nervinho que você está vendo aí agora, que é o nervo vago, já vou te mostrar melhor. De onde que vem a artéria tireoide inferior? Do tronco tíreo-cervical. O nervo, você já viu, já até citei, ele é o nervo vago, o 10º par do nervo craniano, e a gente também tem 2 ramos desse nervo vago que tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala de cirurgia da tireoide. Um da parte de cima, que é o nervo laringeu superior, e um da parte de baixo, que você pode chamar de nervo laringeu inferior, mas muita gente chama ele de nervo laringeu recorrente. Por que recorrente? Por causa desse trajeto que ele percorre de forma recorrente. Na parte da direita, ele vai recorrer por trás do tronco tíreo-cervical, por trás da artéria inominada, e na esquerda ele vai passar por baixo do arco da aorta. Quer ver só? Olha lá, por trás da glândula, passando ali por trás da inominada, né, que a gente também chama de tronco braquiocefálico, como você quiser chamar, recorrendo, e ele vai subir para poder entrar onde? Olha aí onde que ele está entrando, nas cordas vocais. Se você tiver alguma lesão desse nervo, você vai ter repercussões pós-operatórias. E essas bolinhas amarelas ali? O que é isso? São as nossas queridas paratireoides, né, que a gente vai ver
daqui a 2 semanas, quando a gente iniciar a nossa apostila de endócrino 2. Eu volto para falar um pouco de paratireoide e um pouco de adrenal. Fechado? Desses 2 nervos que a gente viu, esses 2 ramos do nervo vago, o laringeu recorrente e o laringeu superior, você precisa entender o que eles fazem também. É aquilo que eu já te falei. Base forte. Vamos entender, não vamos só decorar nome não. E aí eu vou te mostrar aqui agora. Bora lá. Olha esse cara aqui, ó. Nervo laringeu recorrente. Função dele, construir esse movimento de adução e abdução das cordas vocais. Isso é fundamental. Por que ele é importante aqui? Na cirurgia da tireoide, quando você está ligando a artéria tireoide inferior, ela tem um íntimo contato com o nervo laringeu recorrente. Então, se por acaso você lesar ele sem querer, o que vai acontecer? Esse movimento que você acabou de ver aqui, de abdução e adução das cordas vocais, ele vai se paralisar. Ele pode paralisar no meio do caminho, ele pode paralisar aberto, ele pode paralisar fechado. Sintomas que o paciente normalmente refere: rouquidão e insuficiência respiratória. Segundo nervo, nervo laringeu superior, responsável por esse movimento que você vai ver aqui agora. O que ele é responsável pra gente? Pelo timbre da voz. Olha lá, mexendo. Ele vai esticar as cordas vocais, vai fazer o estiramento. Quando que você pode lesar esse nervo? Quando você está ligando a artéria tireoide superior. E aí, se você mexer, né, se você lesar durante a cirurgia, o que o paciente vai reclamar? Nada, né? Porque normalmente isso não é uma queixa muito corriqueira. Mas se por acaso você operou um professor, ou operou um cantor, algum profissional que dependa muito da voz, ele vai reclamar que mudou ali o timbre da voz dele. Fechado? Então eu preciso dessa associação. Laringeu superior, tireoide superior, timbre da voz. Laringeu recorrente, tireoide inferior, rouquidão, mais insuficiência respiratória. Fechado? Bora lá. De anatomia, basicamente era isso. A gente cai agora na fisiologia e sempre que a gente falar de fisiologia em endocrinologia, a gente tem que entender um eixo hipotálamo, hipofisário, glândula. Isso vai se repetir, cara, em toda endocrinologia, para toda e qualquer glândula. Toda e qualquer glândula, ela tem um controle inicial lá em cima no sistema nervoso central, começando pelo hipotálamo. Então você tem que compreender esse eixo aqui. Como é que funciona o eixo? Bora lá. Primeiro hormônio de todos, que vai ser produzido lá no hipotálamo, é o TRH. O que significa TRH? T, tireotrofina, R, release, né, liberador, H, hormônio. Hormônio liberador de tireotrofina. O que é a tireotrofina? É o apelido do TSH. O que significa TSH? H, hormônio, S, estimulador, T de tireoide. É o hormônio estimulador da tireoide. Ele vai sair da hipófise agora, estimulado pelo TRH, vai chegar até a glândula tireoide para poder estimular ela. Por isso que o outro nome dele é tireotrofina. Tireo, de tireoide, trofina, de trófico. Ele faz a tireoide crescer, ele estimula a glândula tireoide. Beleza. Estimula a glândula tireoide a fazer o quê? A produzir os seus hormônios. Ele estimula a fábrica a funcionar. E quais são os hormônios da glândula tireoide? Você já conhece, ou pelo menos já ouviu falar. É o T4 e o T3. Percebe um detalhe. Olha a base forte que a gente conversou. Percebe o detalhe. Percebeu que eu coloquei o T4 aqui bem maior do que o T3? Por que isso? Porque o T4 ele é 20 vezes mais produzido pela tireoide do que o T3. Se a gente for pensar assim, qual que é o hormônio produzido pela tireoide? Se tivesse que escolher um, seria o T4. Ele que de fato vai ser o hormônio circulante. Então quando você quiser dosar a função da tireoide, quem que você tem que olhar? Para o T4, porque às vezes o T3 ele pode falsear. Um outro detalhe, quando a gente vai dosar o T4 no sangue, a gente normalmente dosa o T4 livre. Já ouviu falar nisso? T4 livre, pede aí o T4 livre do paciente. Por que isso? Porque o T4, assim como todos os hormônios, várias proteínas do corpo, ele no sangue ele pode ser carreado por uma proteína. Uma proteína no sangue, uma globulina, poderia ser até a albumina mesmo. Beleza, ele é carreado numa proteína. Todo T4 que é carreado numa proteína, ele não tem função. Ele não consegue exercer a sua função de acelerar o metabolismo. Então o que vale para a gente de função, o líquido do T4 é o que está livre no plasma. Por isso que a gente dosa o T4 livre, e não o T4 total, porque T4 total envolve também a dosagem do T4 que está ligado à albumina e proteínas plasmáticas. Fechado?
esse T4 e T3, uma vez produzidos, além de cumprirem as suas funções no metabolismo, o que eles vão fazer também? Por um controle de feedback negativo, eles vão estimular negativamente tanto a hipófise quanto o hipotálamo. Senão, isso aqui virou uma bola de neve, né? Um estimula o outro, vai estimulando, cada vez tem mais hormônio e por aí vai. Não. Quando você produz muito T4 e T3, o que acontece? Ele sinaliza para a hipófise e para o hipotálamo assim, ó, chega, tá? Já tá demais aqui embaixo. Então dá uma segurada aí para a gente poder não ter uma superpopulação aqui de T4 e T3. Show? Basicamente era isso. Agora, pensando na nossa base forte, eu preciso que você entenda de fato o que acontece para esses hormônios T4 e T3 serem produzidos. Porque não é simplesmente chega o TSH, ele se ligou ali, opa, começa a produzir aí. Não é assim que funciona. O TSH, quando ele chega no folículo tireoidiano, ele encontra o seu receptor. Receptor de TSH. Quando ele se liga ao receptor de TSH, na verdade ocorre uma sinalização através de uma enzima, que é a TPO, tireoperoxidase. O que a tireoperoxidase faz? Ela vai unir a matéria-prima de formação dos hormônios da tireoide, que é o iodo, com uma proteína que é específica da tireoide, que é a tireo... Pensa no nome de proteína aí, qual que é o nome? Globulina, tireoglobulina. Ele vai juntar a tireoglobulina com o iodo. E aí, olha que maravilha, quando ele junta uma tireoglobulina com 3 iodos, forma o T3. Quando ele junta uma tireoglobulina com 4 iodos, forma o T4. Simples assim. E aí o que acontece? Esse T4 e T3, agora que você já tem uma base forte, já sabe até como é que ele é formado, eles vão cumprir o papel deles. Como que eles cumprem o papel deles? Bora lá. T4 foi para a periferia, ele vai entrar nessa célula aí. Felipe, como é que eu sei que isso é uma célula? Porque eu escrevi. Tá aí, ó, é uma célula. Ele entra na célula, perceba, ele não existe um receptor para o T4 na membrana da célula, não. Ele entra na célula. E uma vez dentro da célula, ele vai encontrar uma enzima chamada desiodase, do tipo 1. Imagina só o que a desiodase faz com o T4. Ela desioda o T4, ela tira um iodo. T4, que era formado por 4 iodos, agora tem um iodo a menos. O que ele virou? Virou T3. Uai, Felipe, voltou T3 aqui? Sim, voltou T3 aqui. E ainda bem que voltou, porque na verdade o grande hormônio que tem ação biológica no corpo é o T3. É ele que vai cumprir o papel. O T3 ele vai entrar lá no núcleo da célula para poder cumprir todas as funções dele. E falando em funções, vamos colocar aqui no papel para ver como é que é. Quais são as funções do hormônio da tireoide? Que ele acelera o metabolismo, eu já sei que você sabe. Mas, para poder deixar bem bonitinho, ela também tem uma função no sistema nervoso central. Que basicamente é qualquer coisa que você imagine de acelerar. Ela agita, ela dá insônia, ela dá polifagia, ela dá ansiedade. Tudo de agitação o hormônio da tireoide faz no sistema nervoso central. No metabolismo, ela acelera também, inclusive o T3 ele tem uma ação em cima da bomba de sódio, potássio ATPase. Ele faz com que a bomba funcione mais. Quando a bomba funciona mais, você gasta mais energia e com isso você acelera o metabolismo, você libera mais calor, o paciente pode ter hiperpirexia, né? Ele vai ter uma temperatura mais elevada, ele vai ter basicamente sinais de uma crise adrenérgica. E uma outra forma dele representar essa crise adrenérgica também é fazendo esse último tópico aí. Ele aumenta a expressão de beta-receptores adrenérgicos. E aí quando você aumenta a expressão de beta-receptores adrenérgicos, isso é uma forma de poder causar a crise adrenérgica. Beleza? Fechamos aqui a nossa base forte, hein? Agora você entendeu tudo que acontece na tireoide, para a gente começar a entender os nossos problemas. Qual é a doença da aula de hoje? Hipertireoidismo. Sempre que a gente falar de glândulas, qualquer glândula, não é só a tireoide não, a gente pode ter um problema para hiperprodução e um problema para hipoprodução. Na aula de hoje, o nosso foco vai ser a hiperprodução. E a hiperprodução ela pode ser dividida em primária e secundária. O que é uma doença primária da glândula? É uma doença que se originou na glândula. Isso vale para a tireoide, seria o hipertireoidismo primário. Serviria, por exemplo, vamos botar aí, para a glândula adrenal, seria um problema da glândula adrenal primário. A gente pode pensar no hipercortisolismo primário. Ou um outro hormônio da glândula adrenal, por exemplo,
A gente pode pensar na aldosterona, um hiperaldosteronismo primário. Sempre que a gente falar primário, significa que o problema é da glândula. E quando a gente fala secundário, o problema é do eixo, mais especificamente da hipófise. Tá? É um hipertireoidismo, uma hiperfunção da glândula tireoide causada pela glândula no primário e causada por um distúrbio no eixo no secundário. Beleza. Qual é o hormônio produzido pela glândula tireoide que eu te falei? Se fosse para escolher um, T4 ou T3? T4, né, que a gente dosa laboratorialmente como se fosse T4 livre. Então faz o seguinte, o que tem de comum tanto no hipertireoidismo primário quanto no hipertireoidismo secundário? O que tem de comum? O que tem que ter? Hipertireoidismo, hiperprodução do hormônio da glândula tireoide. Então anota aí, ó, o que tem de comum nos dois? Aumento do T4. Como que a gente diferencia agora laboratorialmente primário de secundário? Dosa o eixo. Qual é o hormônio produzido pelo eixo? TSH. Então dosa o TSH. Porque, cara, raciocina aqui comigo. Se o T4 está aumentado por um problema da glândula tireoide, entenda, o eixo está saudável. Se o eixo está saudável, aquele feedback negativo ali que você está vendo, ele tem que estar funcionando. Ele tem que estar toda. Então, basicamente, a hipófise e o hipotálamo, eles vão ler e falam assim, caraca, tem T4 pra caramba aqui, vou dar uma segurada na minha produção. E aí o que ela faz com o TSH? Reduz. Então, a grande característica laboratorial do hiperprimário é TSH reduzido. Enquanto no hipersecundário, o problema está no eixo. É um eixo que não consegue ler. É um eixo que não consegue fazer assim, ó, tem T4 demais, vou parar de produzir. Não, ele não está nem aí. Ele vai dizer, vamos produzir, bora lá, joga pra cima. Tem T4? Vamos fazer mais. Então, quando você dosa o TSH, ó, ele vai estar lá em cima. Esse é o grande diferencial. Cara, quer diferenciar uma doença endocrinológica entre primário e secundário? Dosa o hormônio da hipófise, dosa o hormônio do eixo. Porque se o hormônio do eixo estiver suprimido, sempre vai estar contrário ao distúrbio. Se for hiper, o hormônio do eixo tem que estar suprimido. Se fosse hipotireoidismo, vocês vão ver semana que vem com o Rodrigo, seria o contrário. Né? No hipotireoidismo primário, a gente teria um T4 reduzido e um TSH aumentado. É assim que funciona. Um representante de cada uma aqui. Representante do hipertireoidismo primário, a doença mais importante da aula, que a gente vai usar para poder construir toda a nossa base forte de hipertireoidismo, é a doença de Graves. E uma doença agora que aumenta a produção de secundário, de TSH. Um tumor. Por exemplo, um tumor da glândula hipófise que libera TSH. Normalmente um adenoma de hipófise. Tá aqui os nossos dois distúrbios. Com isso, agora a gente começa a falar da doença de Graves, que vai ser o grande representante, tanto em prevalência quanto em questões de prova, que a gente vai utilizar para construir a nossa base forte sobre hipertireoidismo. Grava essa imagem aqui. O que é isso? A fáscias típica da doença de Graves. Qual o nome dessa fáscias? Você já estudou isso em semiologia, lembra? Fáscias basedoviana. Por que basedoviana? Em homenagem à pessoa que descreveu a doença de Graves. Basedow Graves. Então, fáscias basedoviana. Isso aqui é o típico da doença de Graves. Quero que você memorize isso. Os olhos esbugalhados, sempre abertos, como se estivessem assustados, um bócio característico aqui, ó, pessoa com a pele quente, repara só como que tem a aparência da pele quente, ela não está pálida, não, ela está bem vascularizada. E esse é o perfil da doença de Graves. E agora a gente começa a estudar, sempre dividindo, né, naquele esquema que você já está acostumado, patogênese, para entender de fato o que aconteceu na doença, clínica, diagnóstico e tratamento, que é o que a gente gosta. Patogênese fica fácil para você. Porque você já teve bloco disso, você já está cansado de estudar reumatologia, está craque em reumatologia, não é verdade? Cara, doença de Graves nada mais é do que uma doença reumatológica. É uma doença autoimune. A gente tem um autoanticorpo aqui que vai causar a doença de Graves. Qual o nome desse autoanticorpo? TRAb. O que significa TRAb? T de TSH, de tireotrofina, lembra do outro nome dele, do TSH? Tireotrofina. Tireotrofina. R, receptor, AB, antibody, né? Anticorpo. Anticorpo contra receptor de tireotrofina, de TSH. Aí você pensa, peraí, a doença é causada por um anticorpo que vai atacar o receptor de TSH.
Pelo que eu sei, todo anticorpo, quando ataca, destrói. Então a doença ela vai destruir o receptor de TSH. Se eu destruir o receptor de TSH, eu não vou ter um prejuízo na função da tireoide? Não deveria ser aqui um hipotireoidismo? Isso me confundiu. Pois bem, aí que está o interessante, começa já, no início já começa a ficar interessante da glândula da doença de Graves. O TRAB, na verdade, na doença de Graves, ele não é destruidor. Ele é um autoanticorpo que vai estimular os receptores de TSH. Ele se liga de uma forma tão assim compatível com o receptor de TSH que, na verdade, ele ativa. É como se o paciente tivesse um alto nível de TRAB, ele tem um alto nível de TSH também. E aí ele vai hiperativar a glândula tireoide. Olha que bacana. Felipe, existe um TRAB destruidor? Cara, até existe, mas aqui em termos de conhecimento, para entender a doença, prefiro que você esqueça ele. No momento, pensa só o seguinte, qual é o anticorpo da doença de Graves? É o TRAB estimulador da tireoide. Fechado? É isso. Qual é a clínica do nosso paciente? Clínica do nosso paciente é o que a gente chama de tireotoxicose. Uma toxicose, né, uma sintomatologia causada por um excesso de hormônios da tireoide, por isso, tireotoxicose. Cara, olha que bacana. O que está acontecendo aqui na tireoide? Você está hiperproduzindo o hormônio dela, com isso a gente vai ter uma hiperativação dessas funções aqui que a gente viu lá atrás, né, uma hiperativação do sistema nervoso central, uma aceleração do metabolismo, uma maior expressão de beta-receptores adrenérgicos, e aí sabe o que a gente vai ter? Nada mais do que uma crise adrenérgica. Cara, vou até escrever aqui, ó, crise adrenérgica, ó. Crise adrenérgica. É isso. A tireotoxicose é uma crise adrenérgica. Só que ela é uma crise adrenérgica diferente. Por que ela é diferente? Repara só, o que é uma crise adrenérgica? Você já sabe. É uma pessoa que está a todo momento numa luta e fuga. E aí pensa comigo, o que são sintomas de luta e fuga? Pensa aí. Pessoa que está em luta e fuga, ela pode estar com midríase? Aliás, com miose? Não, ela tem que estar com midríase. Ela tem que estar atento para qualquer perigo que possa aparecer. Ela pode, por exemplo, estar com o coração batendo devagar, bradicardia? Não, porque ela precisa de sangue, precisa distribuir o sangue para o corpo para poder fugir, para poder lutar. Ela pode estar sonolenta? Não, ela não pode nem dormir, porque se ela dormir à noite, vem lá, sei lá, vem uma fera e come ela. Então, tudo que funciona na luta e fuga, tudo que é uma crise adrenérgica, é equivalente aqui para tireotoxicose. Tireotoxicose é uma crise adrenérgica. Porém, uma crise adrenérgica sem que os níveis de adrenalina, de catecolamina séricos estejam aumentados. Cara, olha que louco isso. Você vai ter uma crise adrenérgica sem que você tenha adrenalina. Crise adrenérgica sem adrenalina. Caraca, por que isso acontece? Aí que está a magia da doença de Graves. Isso acontece, por causa disso daqui. Os hormônios tireoidianos, eles aumentam a expressão de receptores adrenérgicos, em especial beta-adrenérgicos. E é por isso que você vai ter uma crise adrenérgica. E agora fica muito mais fácil a gente falar dos sintomas aqui, que basicamente o que a gente vai falar são sintomas de uma crise adrenérgica. Olha só, sintomas do sistema nervoso central, o paciente vai ter insônia, agitação, vontade de comer a todo momento, porque ele está ansioso, né? Aquela ansiedade que está lá em cima, semelhante ao que a gente está passando aí na quarentena. O paciente ele vai ter sinais de aumento do metabolismo, pele quente, sudorese. No sistema cardiovascular, a gente também tem aceleração, por exemplo, hipertensão, a PA dele vai estar divergente, taquicardia, fibrilação atrial pode acontecer, né, uma arritmia causada pela aceleração do ritmo cardíaco. Agora, percebeu que a hipertensão desse paciente, ela é específica, né? Não é simplesmente uma hipertensão, é uma hipertensão com PA divergente. E aí eu quero que você entenda. Na verdade, você já até sabe por que isso acontece, não é verdade? Por que o paciente vai ter uma hipertensão com PA divergente? Por causa dos beta-receptores. Sim, por causa desses amiguinhos aqui, ó. Não entendeu? Vou te explicar melhor então. Seguinte, quantos beta-receptores a gente tem?
Basicamente, para você entender tudo aqui, dois. A gente tem o beta 1 e o beta 2. Aonde que o beta 1 está localizado? Beta 1 ele está mais concentrado no coração. Quando a adrenalina se liga ao receptor beta 1, o que ela faz? O que ela tem como resposta no miocárdio? Ó, ela aumenta. Ela aumenta o débito cardíaco, ela aumenta a frequência cardíaca. E sempre que você tem um aumento do inotropismo, sempre que você tem um aumento do cronotropismo, o que acontece com sua PA sistólica? Sua PA sistólica aumenta, graças ao beta 1. Beleza? Agora, beta 2. Aonde que o beta 2 está? Beta 2 está na periferia, mais especificamente nos vasos. Quando você estudar o bloco de pneumologia, você vai relembrar, lá quando a gente estiver estudando asma, que tem beta 2, sabe aonde também? Nos brônquios. E qual é a função do beta 2? Grava. O beta 2 relaxa. O beta 2 dilata. E aí, quando a gente dilata o vaso, o que você está fazendo? Dilatar o vaso nada mais é do que diminuir a resistência vascular periférica. Felipe, ele é um dilatador sempre? Sim. Pensa aqui, por exemplo, num tratamento para asma. A gente não dá para o paciente um beta 2 agonista? O que o beta 2 agonista faz? Ele broncodilata. Mesma coisa, o beta 2 é sempre dilatador. Ele é broncodilatador e ele é vasodilatador. Quando ele é vasodilatador, diminui a resistência vascular periférica. Quando diminui a resistência vascular periférica, como é que fica a sua PAD, a sua PA diastólica? Sua PA diastólica abaixa. E é por isso que você tem uma hipertensão com PA divergente. Normalmente o paciente, você vai medir ou vai ler no anunciado, tá lá 160 por 60 ou 170 por 70, né? Tem duas PAs bem distantes uma da outra. Combinado? Agora, ó, vou tirar isso da frente, porque agora você já sabe toda a sintomatologia que o nosso paciente tem. Só que tem um detalhe. A doença de Graves, para você poder fechar a clínica, ó, esse paciente tem Graves, além dos sinais e sintomas da tireotoxicose, você também tem que confirmar alguns achados ectoscópicos. Sim, visão, ali na avaliação, na inspeção do seu paciente. Um deles, muito comum, que cerca de 80 a 90% dos pacientes têm, que é o bócio. Sei que você já sabia disso. Né? Para o paciente, a gente falar que ele tem doença de Graves, além da tireotoxicose, ele tem que ter um aumento homogêneo do volume da tireoide. Perceba como está homogêneo aqui. Perceba, em alguns casos, quando a tireoide cresce muito, até por um efeito compressivo ali, de deslocando as estruturas para adjacente, você pode encontrar uma tireoide um pouco desviada. Isso pode acontecer, mas em geral a tireoide ela aumenta como um todo de forma homogênea. Esse é o bócio característico da doença de Graves. 80 a 90% dos pacientes têm. Agora, uma segunda característica ectoscópica que muita gente grava como se fosse exoftalmia, né, que é os olhos assim sempre abertos, só que o termo mais correto não é exoftalmia. O termo mais correto é oftalmopatia de Graves. Por que eu sempre bato nessa tecla? Aquilo que eu te falei, é a nossa base forte que a gente está construindo. Exoftalmia, quando a gente fala, é só o olho que está muito aberto, né, o olho esbugalhado ali. Só que, cara, não é isso só que acontece na doença de Graves. Perceba, olha aqui. Repara a quantidade de sinais inflamatórios que a gente tem nesses olhos. Sinais inflamatórios, inclusive periorbitários. O que está acontecendo aqui para o nosso paciente ter oftalmopatia? Perceba, o bócio você já entende como é que ele tem, não é? Poxa, a gente tem o TRAB, que é um anticorpo que vai estimular os receptores de TSH, e uma das funções do receptor de TSH, além de aumentar a produção de hormônios tiroidianos, é também aumentar a captação de iodo e de matéria-prima para construir os hormônios tiroidianos. Então, o que o TSH, o que o TRAB faz na tireoide? Aumenta o volume dela como um todo, por isso o bócio. Agora, por que a gente tem oftalmopatia? Tem receptor de TSH nos olhos? Aí que tá, ninguém sabe muito bem. O que se acredita? Que o próprio TRAB, ele tem um efeito paralelo, meio que sem querer, ali, como se fosse um efeito colateral de uma medicação, nos linfócitos da região periorbitária. E esses linfócitos da região periorbitária, eles vão depositar vários proteoglicanos, substâncias inflamatórias como um todo, na órbita. E aí na órbita eles vão destruir a órbita e o globo ocular como um todo. Por isso que o paciente, além dos olhos esbugalhados, né, além da exoftalmia, ele tem esse edema palpebral,
ele tem esses olhos vermelhos. Se você fizesse uma radiografia em casos mais avançados, ele pode inclusive ter destruição dos ossos aqui da região orbitária. Tudo isso por um depósito de proteoglicanos, que nada mais são do que proteínas inflamatórias. Tudo bem? Essa é a segunda grande característica. Menos de 50% dos pacientes têm, mas é uma característica assim, bem comum da doença de Graves. Terceira delas, não tão comum assim, que a gente chama de mixedema pré-tibial. A fisiopatologia é bem semelhante da doença da oftalmopatia, tá? Bem semelhante. Ninguém entende bem por quê, mas esses mesmos linfócitos que estavam lá na região periorbitária, a gente também encontra na pele da região pré-tibial. E aí a gente vai ter também esses achados inflamatórios aqui na parte anterior da sua perna. 5% dos pacientes apenas que tem. Ou seja, se você encontrar um paciente que tem Graves, olhar para a perna dele e não tiver nada, ótimo! Normalmente eles não têm nada, só 5% dos pacientes que vão ter. Isso é uma minoria, fechado? Então não fica procurando isso em todo mundo. E uma última característica, tá? Bem menos comum, que é o que a gente chama de baqueteamento digital. Isso daqui é comum em uma série de doenças. Vocês viram agora o bloco de hepato com Mozart. Isso aqui é comum em cirrose. Tá? Tem um monte de doenças. Tem gente que tem baqueteamento digital, nem doença tem. Cara, não fica se prendendo a isso. Basicamente eu coloquei aqui só para você saber que existe e que faz parte da nossa ectoscopia do paciente com doença de Graves. Beleza. Então qual que é a clínica? Sinais e sintomas mais achados ectoscópicos. Quais são os mais importantes? Os dois primeiros. Bócio e oftalmopatia de Graves. Fechado? Não quero ficar falando de exoftalmia só não, hein? Chama oftalmopatia de Graves. Bola para o diagnóstico agora. Como que a gente vai fechar o diagnóstico dessa tão bela doença? A gente tem que associar achados clínicos e laboratoriais. Para fechar, cara, o mínimo para você fechar o diagnóstico de Graves é isso. Você tem que ter achados clínicos clássicos e um achado laboratorial clássico. Em alguns casos, só com esses dois você consegue fechar. Só que, na nossa investigação diagnóstica, primeiro, é ideal que você também solicite um exame de imagem. Por quê? Para afastar a possibilidade de nódulo. E segundo, cara, é muito mais comum a gente encontrar um paciente que vem te procurar no consultório porque ele fez uma ultrassonografia sem querer ali da tireoide para pesquisar alguma coisa, do que um paciente que vem te procurar porque ele está emagrecendo, porque ele está com aceleração do metabolismo. É muito mais comum a queixa de nódulos de tireoide. Então o que a gente vê muito no dia a dia é justamente esse exame de imagem precedendo a análise clínica e a análise laboratorial do paciente. Além disso, o último guideline que a gente tem, que é o guideline europeu de 2018, ele defende que não só clínico e laboratório sejam investigados, mas a imagem, a solicitação de exame de imagem na doença de Graves seja feita de rotina. Por isso, eu fiz questão de colocar aqui, nem tem isso na sua apostila, mas para poder te atualizar aqui. Fechado? Então, para fechar o diagnóstico, clínica, laboratório mais imagem. Vou colocar os três aqui embaixo e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um deles. Como que eu fecho a minha clínica de doença de Graves? Já te falei, a gente tem que ter tirotoxicose, bócio e pode ou não ter oftalmopatia. Beleza. Felipe, se não tiver oftalmopatia, tem só tirotoxicose e bócio, posso confirmar? Cara, pode, mas fica com uma pulguinha atrás da orelha. Agora, se tiver oftalmopatia, não tem nem o que discutir, eu já confirmei ali a minha clínica de doença de Graves. Agora, duas possibilidades que a gente pode encontrar aqui. O paciente tem a sintomatologia clássica, tirotoxicose, bócio, oftalmopatia. Tenho dúvida? Não, não tenho dúvida. Se ele tiver a sintomatologia clássica, então pode dar ok. Está fechada aqui a nossa análise clínica. Agora, se a gente tem alguma dúvida do tipo, o paciente tem tirotoxicose, mas ele não tem bócio, ou tem um bócio bem pequenininho, ou o paciente tem um bócio, ele tem oftalmopatia, mas ele não tem nenhum sintoma de tirotoxicose. Ou o paciente tem sintomas leves de tirotoxicose, um bócio bem pequenininho e não tem oftalmopatia. Você tem certeza que isso é Graves? Eu não tenho. Então, não é para ter certeza. Nesse caso, a gente defende que o paciente, que a gente tem uma dúvida diagnóstica. Nesse caso, e estritamente nesse caso de dúvida clínica, você vai solicitar o TRAB. Lembra do TRAB? O anticorpo que caracteriza, que causa toda a sintomatologia da doença de Graves, que é o anticorpo contra receptor de TSH.
Dosou o TRAB, deu positivo, beleza, quer dizer que eu estou tratando aqui de uma doença autoimune, por mais que ela não esteja ali caracterizada clinicamente. É uma doença autoimune, então se deu positivo, fechou. A única doença autoimune que causa tireotoxicose é a doença de Graves. Agora, TRAB deu negativo. A gente começa agora a pensar nos diagnósticos diferenciais para o hipertireoidismo primário, que a gente vai ver na aula de hoje também. Mas quem que a gente está utilizando para construir a nossa base forte? A doença de Graves. De qualquer forma, para poder te citar aqui alguns diagnósticos diferenciais de hiperprimário, doença de Plummer, BMT, que é uma abreviação muito utilizada inclusive em prova, por isso que eu fiz questão de colocar abreviado aqui, bócio multinodular tóxico. Tá? Isso aqui também entra no diagnóstico diferencial. E tireoidite, que você vai ver melhor semana que vem com o Rodrigo. Na fase inicial da tireoidite, ela pode se manifestar como um hipertireoidismo primário. Show de bola? Com isso, você fecha a investigação clínica do nosso paciente. Laboratório, o que eu peço? TSH, T4 livre, lembra do T4 livre, e T3 total. Repara, o que é o mínimo do laboratório aqui? TSH e T4 livre. Não é para pedir T3 para geral. Não é, cara. Não peça T3 para geral. É para pedir para geral TSH e T4 livre. T3 só em caso de dúvida. E aí quando você faz essa solicitação inicial de TSH e T4 livre, a gente tem três possibilidades. O que tem em comum nas três possibilidades? O que é o mínimo para eu fazer um diagnóstico de doença de Graves? Qual que é o mínimo? O mínimo é ter TSH suprimido. Se você não tem TSH suprimido, cara, pode excluir. Isso não é Graves. Graves tem que ter TSH suprimido. Fechado? Então, nas três possibilidades nossas aqui, a gente tem TSH suprimido. Melhor dos mundos, você tem um TSH suprimido e um T4 livre aumentado. Nesse caso, com uma clínica característica, fechei, né? Não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui se trata de um hipertireoidismo clássico. Provavelmente eu estou falando da doença de Graves. Agora, imagina só, você tem TSH suprimido, dosou o T4, ele está normal? Posso excluir doença de Graves? Calma, ainda não. Nesse momento que vai entrar o T3. Dosa o T3. E aí observa, se o T3 deu aumentado, isso é doença de Graves? Sim, isso é doença de Graves. Só que uma doença de Graves, né, uma tireotoxicose, que são os sintomas que o paciente está sentindo ali, causados única e exclusivamente por um aumento de T3. Isso tem um nome, inclusive. Ao invés de tireotoxicose, a gente vai chamar de T3 toxicose. Isso é doença de Graves. Isso aqui, cara, é uma fase inicial da doença de Graves. Por isso que eu quero que você guarde. Isso aqui confirmou o diagnóstico também. Agora, se você teve TSH suprimido, T4 livre normal e T3 normal também, e agora? Isso é doença de Graves? Sim, isso pode ser uma doença de Graves super ultra mega inicial, que é o que a gente chama de hipertireoidismo subclínico. Qual é a diferença aqui do hipertireoidismo subclínico para o T3 toxicose para o hipertireoidismo clássico? Só uma, a sua conduta. No hipersubclínico, a princípio a gente não trata. Tá aqui, ó. A princípio a gente não trata. Tem algumas exceções lá no final da aula, naquele nosso direcionamento para a prova, aquele papum para a prova que eu vou fazer com você, eu vou te contar e vou te colocar na cara do gol para quando a gente tratar hipertireoidismo subclínico. Show de bola? Três possibilidades, está dominado o laboratório. E agora a imagem. Qual é a imagem? Qual é o melhor exame de imagem para poder avaliar a tireoide? Tenho certeza que você já viu um monte de paciente aí no seu internato chegando, doutor, olha aqui, ó, eu trouxe um ultrassom de tireoide para o senhor ver, encontrei um nódulo sem querer. Sim, a ultrassonografia é o melhor exame para poder avaliar a tireoide, porque com ela eu consigo definir se tem nódulo ou não. Isso é importante no meu diagnóstico? Sim. Isso é importantíssimo no nosso diagnóstico, inclusive muda a conduta. Por isso que o Guideline Europeu de 2018 do hipertireoidismo defende fazer ultrassonografia para todo mundo e você vai fazer ultrassonografia para todo mundo no seu dia a dia. Fechado? Felipe, nas provas, eu peço para todo mundo? Cara, na prova, ele não te pergunta assim. Ele não te pergunta, e aí, tem que pedir ultrassom? A prova não é arguição. A prova ela te coloca um caso clínico.
Pode ser que no enunciado tenha ultrassom ou não. Você não vai ficar discutindo com ela, você só tem que marcar a questão certa. Agora, para a sua vida, eu quero que você peça ultrassonografia para todo mundo. Combinado? Por que isso? Porque se você fez a ultrassonografia e não encontrou nódulo nenhum, confirmou hipertireoidismo laboratorial, confirmou hipertireoidismo clínico, beleza, isso aqui é doença de Graves. Ok, não precisa mais de nada. Agora, se você fez a ultrassonografia e tem nódulos, apesar da doença de Graves ser o principal diagnóstico, apesar de ser a causa mais comum para o hipertireoidismo primário, eu não coloco a minha mão no fogo que isso é a doença de Graves. Por quê? Porque pode ser algo a mais. O que pode ser se tiver nódulo? Ó, pode ser bócio multinodular tóxico, pode ser adenoma de Plummer. O que é adenoma de Plummer? É um nódulo hiperfuncionante da tireoide. E aí como é que você vai diferenciar se é doença de Graves, se é um bócio multinodular tóxico e se é a doença de Plummer? Com um exame. Um exame que vai utilizar iodo marcado. Chama-se cintilografia, ou você já deve ter ouvido falar também com o nome de raio. Felipe, já ouvi falar, mas tem diferença entre raio e cintilografia? Pois é o que a gente vai discutir aqui agora. Cara, raio e cintilografia são o mesmo exame. Na verdade, melhor falando, são duas etapas diferentes de um mesmo exame. Enquanto na raio eu estou contabilizando o quanto de iodo que esse paciente recebeu foi absorvido pela tireoide, a raio ela te entrega números, percentual de iodo que foi absorvido. A cintilografia analisa como que esse iodo foi distribuído na tireoide, qual a região da tireoide que mais captou esse iodo. Então ela vai te entregar imagens. Raio entrega números, cintilografia entrega imagem. Como que o exame é feito? Basicamente a gente vai dar um potinho de iodo marcado para o paciente e vai pedir para ele ficar em casa tomando. Ele vai ficar dias em casa tomando. Claro, afastado de todo mundo, e nesse tempo ele fica até meio radioativo, vai tomar o iodo marcado, as cápsulas de iodo marcado, depois ele volta para a gente poder complementar o exame. Passa lá o transdutor para poder contabilizar não só o número da raio, quanto as imagens da cintilografia. E aí, o que é o normal aqui para a gente? Na raio, o normal é a gente ter uma captação entre 5% a 20% desse iodo marcado. Se está de 5% a 20%, a tireoide está normal. Tá? Não tem nem doença de Graves, nem tem outro tipo de exame. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer os distúrbios. Analisa os distúrbios. Quais são os distúrbios? Quando a raio dá menos do que 5%, quando a raio dá mais do que 20%. Entende aqui comigo, não só decora não, cara. Vamos construir essa base forte. Se a raio deu menos do que 5%, o que isso está mostrando pra gente? Que a fábrica tireoide não está funcionando. O paciente tem hipertireoidismo, afinal de contas o tema aqui da nossa aula de hoje é hipertireoidismo, na verdade, você tem muito hormônio da tireoide circulando, mas a tireoide não está produzindo muito hormônio. Como que isso é possível? Ter muito hormônio no sangue, mas a fábrica não está produzindo. O que acontece é o seguinte, em situações de inflamação, de destruição da glândula, que é justamente o que acontece nas tireoidites, vocês vão ver semana que vem com o Rodrigo, na fase inicial da tireoidite, quando os anticorpos estão destruindo ali a tireoide, é um outro anticorpo que você vai ver, não é o TRAB, tá? É o anti-TPO, que é um anticorpo que vai destruir a tireoperoxidase. Calma, o Rodrigo vai falar um pouco melhor sobre isso semana que vem. Quando ele começa a destruir a glândula, inicialmente, o que acontece? Escapole. Um extravasamento mesmo. Extravasa o hormônio da tireoide porque ela está sendo surrada. Ele está ali, ó, pá, 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 pá. Começa a extravasar o hormônio. E aí o paciente inicialmente vai ter uma clínica de hipertireoidismo. Só que a tireoide, a fábrica, está sendo destruída. Então não tem um aumento da captação de iodo marcado. A gente encontra uma redução. Então quando a raio dá menos que 5%, a gente pensa que aquele hipertireoidismo está sendo causado por uma tireoidite. É uma fase inicial de tireoidite. Agora, quando a fábrica está hiperproduzindo, aí sim você confirmou que é uma causa ali, né, um possível hipertireoidismo. Perceba, quando dá mais do que 20%, eu não falei que é doença de Graves. Quando dá mais do que 20%, eu confirmei que é hipertireoidismo. Ainda pode ser bócio multinodular tóxico, ainda pode ser adenoma de Plummer, ainda pode ser. Eu não confirmei o diagnóstico. Para você fazer essa diferenciação, a gente precisa das imagens da cintilografia.
Primeira imagem. O que você está observando aqui? O iodo, ele está bem distribuído pela tireoide? Está bem distribuído? Ele está homogeneamente distribuído? Sim, está. Está um pouquinho mais no meio, mas está bem homogeneamente distribuído. Beleza. Isso aqui é um tipo de difusão, de dispersão difusa que a gente fala. Uma cintilografia com o iodo marcado difuso. Olha essa segunda imagem aqui. Agora todo o iodo está concentrado em um único ponto. É uma captação uninodular que a gente fala. Gravou? Última imagem. Perceba que a gente tem vários focos de captação aqui, ó. Tem um nódulo aqui, tem um nódulo hipercaptante aqui, tem um nódulo aqui um pouquinho menos captante, um mais captante aqui, um pouquinho, né, moderado aqui. A gente tem vários pontos nodulares de captação. Então a gente tem uma captação multinodular. São esses padrões que vão dar para a gente o diagnóstico. Vamos organizar comigo? Ó, mantém as 3 imagens aí. O que você aprendeu? A gente tem uma difusa, uma com nódulo único, uma multinodular. Ficou fácil agora? A difusa, ela é característica da doença de Graves, né, porque tem uma captação difusa. Toda a glândula está sendo estimulada pelo TRAB, né, porque tem receptor de TSH na glândula como um todo. A de nódulo único é o adenoma de Plummer. E a multinodular é o bócio multinodular tóxico. Pronto, com isso a gente diferenciou todas as principais causas. Perceba que só construindo a nossa base forte, nesse momento você já sabe fechar o diagnóstico. Não só de doença de Graves, você sabe fechar o diagnóstico de doença de Graves, de tireoidite, pelo menos uma parte dele você já sabe, de adenoma de Plummer e de bócio multinodular tóxico. E agora você está autorizado a tratar. Bora falar sobre tratamento em especial da doença de Graves, hein, que é o que a gente precisa para construir a nossa base forte. Depois do nosso papum para a prova eu vou te falando como que é o tratamento do bócio multinodular tóxico e do adenoma de Plummer também. Beleza? Vamos lá. Bem, doença de Graves, como você sabe, é uma doença clínica. Então isso daqui, o que a gente tem? Um tratamento clínico. Caracteristicamente, apenas com medicamentos a gente consegue controlar. Que tipo de medicamento que a gente vai utilizar? Medicamentos que inibam a produção do hormônio da tireoide. Existe alguma medicação que bloqueia o TRAB? Olha, infelizmente não. Mas existem medicações que conseguem bloquear o hormônio da tireoide. Tanto o T4 quanto o T3. A produção deles não vão ser mais produzidos. Nome dessas drogas: tionamidas ou drogas antitiroidianas. Eu até prefiro chamar de drogas antitiroidianas em prova. Sabe aquelas provas que gostam de botar ali umas siglas e nem explicam o que é? Às vezes eles chamam de DAT, D-A-T, drogas antitiroidianas. Tem 2 para você conhecer aqui. Primeiro, o metimazol. O metimazol ele vai inibir a produção de hormônios tiroidianos, inibindo a TPO. Então olha só, você vai ter o TRAB estimulando o receptor de TSH, mas o metimazol vai lá e inibe a TPO. Quando ele inibe a TPO, você não vai ter a fusão da tireoglobulina com os iodos, você não vai produzir o T4. Simples assim. E o segundo hormônio, aliás, a segunda medicação é o PTU, ou propiltiuracil. Ele também tem uma ação de inibição da TPO e junto com ele, ele também inibe a desiodase tipo 1, que você lembra, é aquela enzima que fica lá nas células da periferia, inibindo a produção, aliás, estimulando, a conversão do T4 para o T3. Quando ele inibe a desiodase tipo 1, fica só o T4 dentro da célula e o T4 ele não tem a ação biológica que o T3 tem. Desses 2, se você pudesse escolher um, qual que você escolheria? Metimazol ou propiltiuracil? Tenho certeza que olhando assim você pensaria, vou escolher o propiltiuracil. Ele é bem mais forte, olha aqui, ó. Vou nele. Se enganou. Errou rude, como dizem por aí. Errou rude, meu amigo, porque aqui a primeira escolha é o metimazol. Te dou 2 principais motivos. Primeiro motivo, você vai gostar. Ele é mais barato. Sim, metimazol é mais barato que o propiltiuracil. Ah, Felipe, não me convenceu não. Tem outro motivo? Tem. Um motivo muito importante aqui. Cara, o propiltiuracil, ele tem que ser tomado de 8 em 8 horas. Ou seja, são 3 doses diárias. O metimazol é dose única diária. O paciente acorda e toma, acabou. Resolveu.
Qual deles dois que você acha que tem uma eficácia melhor para o paciente? Que o paciente vai tomar na dose certa, que não vai esquecer, não vai ficar de saco cheio, não vai acordar um dia e falar assim, quer mais tomar essa porcaria não. Qual? O metimazol. A aceitação dele é muito maior. Por isso que a primeira escolha para a gente vai ser o metimazol. Para que existe o propiltiuracil então? Para casos especiais. Que o propiltiuracil, ele tem uma característica especial que quando comparado ao metimazol. Além de ser mais forte, né, porque ele também tem um mecanismo de inibir a desiodase tipo 1, ele não atravessa a barreira placentária. Ou seja, o TPU o PTU, ele vai ser a medicação de escolha em gestantes, em especial gestantes do primeiro trimestre. Se tiver no segundo trimestre e terceiro trimestre, beleza, muita gente prefere utilizar o metimazol, mas para sua prova, cara, eu quero que você guarde o seguinte, é gestante, PTU, não quero nem saber. Gestante, PTU. Fica nem se ligando muito em trimestre, não. Caiu na prova gestante, você vai fazer PTU. Além disso, essas medicações elas demoram bastante para começar a agir. Você imagina, o paciente, ele tem que inibir a TPO para só então inibir a produção de hormônio tiroidiano, sendo que o hormônio tiroidiano ele demora ali 72 horas para começar a normalizar. Ou seja, demora a agir. Por isso, a gente sempre vai controlar esse paciente também com drogas beta-bloqueadoras. Por quê? 2 motivos. Primeiro, para controlar bem os sintomas cardíacos, que são os que mais incomodam o paciente. Talvez a taquicardia, né, a palpitação, a arritmia, é o que mais incomoda o paciente. Ele sente, ele procura o médico por causa disso. E segundo, esse daqui, né, os sintomas cardíacos, que é a taquicardia, a fibrilação atrial, são os que mais podem complicar o nosso paciente, são os que apresentam maior risco de vida. Por isso que a gente sempre vai associar drogas antitiroidianas com beta-bloqueadores. Qual beta-bloqueador de escolha? Propranolol. O propranolol, além de uma ação beta-bloqueadora, ela também vai ter uma ação antitiroidiana. Por isso que ele é muito utilizado, ele também vai inibir a desiodase tipo 1. E tá aí o motivo pelo qual a gente não precisa necessariamente utilizar o PTU no paciente. Se a gente utilizar o metimazol, ele vai inibir a TPO. E o propranolol, ele vai acabar inibindo a desiodase tipo 1 também. Os dois somados fazem um efeito muito do bom. Show de bola? Quanto tempo dura esse tratamento? A vida inteira? Graças a Deus não. Porque, em geral, a doença de Graves, ela tem uma duração, ela remite, ela melhora sozinha. Em geral, de 1 a 2 anos, o paciente ali tende a remitir os sintomas. Por isso, esse tratamento vai durar em torno de 1 a 2 anos. Felipe, por que esses pacientes melhoram? Não consigo imaginar por quê. Seguinte, eu vou te explicar agora, mas cuidado para isso não confundir a sua cabeça. O motivo é o seguinte, o paciente que tem uma doença autoimune, normalmente ele tem outras doenças autoimunes juntas. Só que o que representa aquela doença autoimune é o anticorpo que está prevalente. Qual é o anticorpo prevalente na doença de Graves? É o TRAb estimulador. Beleza. Só que esse paciente que tem doença de Graves e tem um predomínio de TRAb estimulador, ele também tem outros anticorpos no sangue, só que em baixa titulação. Ou seja, o cara que tem doença de Graves, ele tem muito TRAb estimulador, mas um pouquinho de TRAb inibidor, um pouquinho de anti-TPO, que são anticorpos que vão aos pouquinhos, destruindo a tireoide. E aos pouquinhos, mais ou menos em 2 anos, esses anticorpos que estavam em baixos títulos, eles vão destruindo a tireoide, até que um belo dia, ele melhora da doença de Graves. Essa é a explicação. Tá? Mas cuidado para isso não confundir a sua cabeça. Quando você pensar em doença de Graves, eu quero que você pense única e exclusivamente no TRAb estimulador. Fechado? Beleza. Agora, Felipe, existem alternativas? Claro que existem alternativas. Por exemplo, você fez o tratamento com medicações, durou 1 a 2 anos e o paciente não melhorou. Passaram 2 anos, o paciente não melhorou, ele continuou com sintomas, ele continuou com bócio, isso está incomodando ele. O que eu faço? Vamos para a segunda linha de tratamento, que é a radioiodoablação. Indicações dela. A primeira você já sabe, insucesso terapêutico. Você tratou por 1 a 2 anos e o paciente manteve os sintomas. Nesse momento, você pode discutir com o paciente, olha, já se passaram 1 ano, ou já se passaram 2 anos,
a medicação ainda não controlou a sua doença, que deveria ter ali um máximo de 1 a 2 anos de duração. Quer fazer uma coisa para resolver de vez? Quero. Beleza, vamos fazer a radioodablação. A ideia é essa. Segunda indicação aqui também. Se o paciente começou a ingerir as drogas antitireoidianas, mas ele teve efeitos colaterais dessa droga que ele não está suportando. Quer ver um deles que as pessoas reclamam muito? Racho cutâneo. Pode ter até aplasia medular. O racho cutâneo, isso aqui é uma informação que eu vou te dar para a prática, tá? O racho cutâneo, em especial, em geral, ele não contraindica o uso de antitireoidianos. Por quê? Em geral, quando o paciente começa a tomar lá o metimazol e ele desenvolve um racho cutâneo, a gente passa um antihistamínico, o paciente melhora desse racho cutâneo, passa alguns dias, ele continua tomando lá o metimazol e ele não desenvolve mais. E vida que segue. Só que, para a prova, às vezes isso não acontece. Tá? Na prova, às vezes você encontra o paciente, ó, começou a utilizar metimazol, teve racho cutâneo e procurou o médico. Não quer mais tomar a droga. Então você tem que entrar no contexto da questão. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Então, qual a informação que eu quero que você guarde aqui? O paciente tomou a droga antitireoidiana, teve rash, vida real, passa antihistamínico, manda o paciente voltar dali a 1 semana. Para a prova, teve racho cutâneo, já começa a pensar em indicar uma radioodablação. É assim que funciona. Agora, existem pacientes que a gente não pode fazer radioodablação? Claro que existe. Anota aí. Quem são esses pacientes? Gestantes e lactantes. Tá? Paciente que está grávida, paciente que está amamentando, a gente não pode fazer radioodablação, porque isso atravessa a barreira lá láctea de produção, isso vai para o leite e acaba indo para a criança também, e a gente não quer isso. Além disso, paciente que tem a oftalmopatia de Graves, grave e em atividade. Mais um detalhe que eu quero te dar aqui para a prova e para a vida, tá? Isso é diferente. Na vida, existe uma certa discussão se isso é de fato uma contraindicação. Porque o que a gente sabe? O paciente que tem oftalmopatia grave e ativa, ainda está lá com o olho inflamado, a gente passa corticoide para ele, melhora da oftalmopatia e aí você está autorizado a fazer radioodablação. Isso na vida. Mas na prova, isso não funciona. Na prova, se o cara tem oftalmopatia, isso já é de cara uma contraindicação à radioodablação. Tudo bem? Por isso que eu coloquei essa dúvida aqui, só para você saber que existe essa discussão na prova. E por fim, bócios muito volumosos, em geral, a gente não indica radioodablação. Quanto que é volumoso, Felipe? Existe um número? Olha, o guideline europeu ele coloca acima de 50 ml, na ata, por exemplo, eles colocam acima de 80 gramas, mas eu quero que você guarde 50 ml. Na verdade, para a prova nem precisa guardar isso, tá? Grava assim, só bócios volumosos. Por que isso? Um bócio volumoso, em geral, o paciente procura a gente por conta de sintomas compressivos. Tá comprimindo, tá deslocando, não consigo respirar, eu fico muito inchado, beleza. Quando você faz a radioodablação, inicialmente, você inflama todo aquele tecido tireoidiano. Então, se o paciente tem um bócio volumoso com sintomas compressivos, na fase inicial da radioodablação, eles vão piorar. Porque a tireoide ela vai inflamar, ela vai aumentar, para só depois ela ir murchando e se destruindo com a radioodablação. Então, para o paciente que tem bócio volumoso, em geral, você não indica a radioodablação e já cai direto para a terceira linha de tratamento, que é indicada só em cerca de 1% dos casos de doença de Graves, mas particularmente a que eu mais gosto seria a cirurgia de ressecção da glândula. Qual cirurgia? Tiroidectotal, tira tudo. Tá? Em prova você pode encontrar também a tiroidectomia subtotal. Alguns serviços ainda utilizam, mas hoje em dia para a prova o que a gente mais faz para os pacientes é tiroidectomia total, só para você saber. Tá? Na prova pode cair total ou subtotal. Quais são as indicações? Basicamente, se o paciente apresentar alguma dessas contraindicações para radioodablação, ou se o paciente quiser, doutor, vou ficar ingerindo ali iodo radioativo para destruir a minha glândula? Eu não. E aí, ele prefere a cirurgia. Acontece. Eu operei paciente assim. Problema nenhum. A alegria do cirurgião, mais ainda se for do residente. Vamos continuar a discussão? Seguinte, vou subir só com essa caixa daqui. Se você não copiou ainda, pausa o vídeo, acaba de copiar, depois volta a assistir. Subiu lá em cima. Toda cirurgia,
digamos o seguinte, indiquei a cirurgia, vamos fazer a tireoidectomia no paciente. Eu posso indicar para o dia seguinte? Por exemplo, o paciente está lá no ambulatório. Ó, o senhor tem indicação de cirurgia. Beleza. Quando que eu posso marcar? Pode ser para amanhã? Digamos que tenha vaga no centro cirúrgico, está tudo pronto lá, é só marcar. O paciente quer fazer amanhã. Posso marcar amanhã? Posso marcar semana que vem? Posso marcar daqui a 2 semanas? Ou só daqui a um mês? Existe um preparo pré-operatório? É nesse ponto que eu quero chegar. Se eu coloquei, é porque tem. Sim, meu amigo, existe um preparo pré-operatório e aqui não é perfumaria não, hein? Tem que fazer esse preparo operatório, senão o paciente ele pode ter uma complicação gravíssima na cirurgia. Inclusive ele pode até morrer. Que preparo pré-operatório é esse? Por 6 semanas, você vai prescrever para o paciente drogas antitireoidianas, propiltiracil ou metimazol, tanto faz. Qual que é a ideia aqui? Você tem que impregnar a glândula tireoidiana, você tem que impregnar a tireoide de drogas para que ela não tenha função. Na cirurgia você pode mexer nela à vontade, que ela não vai liberar aquele boom de hormônio tireoidiano que está ali armazenado nela. Você imagina só, no ato cirúrgico, você pega a tireoide, puxa para cá, puxa para lá, e olha pedículo, puxa para lá, puxa para cima. Isso, numa glândula que está hiperplasiada, cara, é o que precisava para ela ter um boom de liberação de hormônio tireoidiano. E se você tiver esse boom de liberação, o paciente vai desenvolver o que a gente chama de crise tireotóxica. Então, essa preparo, né, essa impregnação por 6 semanas com drogas antitireoidianas visa diminuir o risco de crise tireotóxica na cirurgia. Isso é um tema muito importante, é bastante cobrado em prova, inclusive vai ser discutido naquele papum para a prova que a gente vai fazer daqui a pouquinho para poder te colocar na cara do gol das questões. Sempre impregnar o paciente com metimazol por 6 semanas. Com isso você diminui o risco de crise tireoidiana durante o ato operatório. Além disso, a gente vai dar iodo para o paciente. Você vai entupir o paciente de iodeto de potássio, que aqui no Brasil a gente utiliza um outro nome, mais conhecido como Lugol, tá? Por 10 dias consecutivos. Qual é o objetivo disso? Diminuir o sangramento operatório. Como que o iodo diminui o sangramento operatório? Não faço a mínima ideia. O iodo tem algum poder de coagulação? Ele tem algum poder de fechar os vasos? Cara, não tem nada a ver com isso. A questão é que quando a gente dá muito iodo para o paciente, mas muito mesmo, tem que entupir o paciente de iodo, a tendência é que a glândula tireoide desligue. Como se você estivesse induzindo um hipotireoidismo. Inclusive isso tem nome, chama-se efeito Wolff-Chaikoff. O que é esse efeito? Quando você dá muito iodo, você induz ao hipotireoidismo, você induz a glândula a parar de funcionar. E aí quando a glândula para de funcionar, além de você diminuir também com o iodo o risco de crise tireotóxica, você diminui a glândula, deixa ela mais durinha, mais fácil de imobilizar. E aí quando fica mais fácil de imobilizar, diminui o risco de sangramento. Entendeu a ideia? Tenho certeza que você entendeu a ideia do iodo e por que diminui o sangramento. Mas deve estar passando na sua cabeça assim, peraí, Felipe, como é que pode uma tireoide que eu entendo como uma fábrica, né, uma fábrica de hormônio tireoidiano, como é que pode? Eu dou matéria-prima para a produção hormonal, que é o iodo, e ela diminui a sua produção. Isso não faz o menor sentido. Pois é, cara, se você entendesse como a tireoide como uma fábrica de robôs, de fato isso não faz o menor sentido. Mas eu quero que você entenda a tireoide como uma fábrica humana, com funcionários humanos, que inclusive têm sentimentos, podem entrar em greve, têm exigências. Pensa assim que vai dar tudo certo. E aí eu vou te explicar melhor aqui o que é esse tal efeito de Wolff-Chaikoff e como que é a relação entre produção hormonal da glândula com o iodo fornecido. Seguinte, imaginando a glândula como se fosse uma indústria normal, uma indústria que está começando. Na fase inicial da indústria, quanto mais matéria-prima você dá, mais a gente aumenta a produção. Concorda? Isso na fase inicial. Você deu iodo, a tendência é que, vá aumentando a produção de hormônio tireoidiano. Então, numa fase inicial, quanto mais iodo você dá, mais você induz ao hipertireoidismo. Só que, cara, isso tem um limite. Somos humanos. A tireoide faz parte do corpo humano. Tudo tem um limite.
Se ficasse a vida inteira você dando iodo, dando iodo, dando iodo, dando iodo, e cada vez produzisse mais hormônio tireoidiano, não seria um corpo humano. O corpo humano tem feedback negativo. E o limite, ele se encontra justamente aqui. Imaginando a glândula como se fosse uma fábrica, o que acontece? Uma hora, os trabalhadores vão ficar putos da vida. Eles vão ficar revoltados. E aí eles param e falam assim, cara, que porcaria é essa que está rolando aqui? Esse meu chefe está achando que quanto mais trabalho ele me der, mais eu vou produzir? Não é assim que funciona, não. E aí ele começa a ficar puto, começa a tirar a mão, ele não vai trabalhar mais. E aí não adianta, cara, você pode dar mais iodo para esse paciente e quanto mais iodo você der, mais nervosos vão ficar os funcionários e menos ainda eles vão trabalhar. E aí começa a surgir o tal do efeito Wolff-Chaikoff que eu te falei, que é quando você começa a dar iodo em excesso para o nosso paciente, a glândula tireoide começa a desligar, começa a virar o hipotireoidismo. Esses dois lados da indústria, que é até o nosso limite ali, de que os funcionários começaram a ficar revoltados, tem dois efeitos diferentes. Quando você dá iodo e aumenta a produção da glândula, isso se chama efeito George-Basedow. Em homenagem a quem, inclusive, descreveu a doença de Graves, né? Basedow-Graves. Então você deu iodo, aumentou a produção da glândula. Agora, quando você dá iodo em excesso, demais, e você desliga a glândula, a gente está falando aqui do efeito Wolff-Chaikoff. Quer um macetinho para você não esquecer mais? Pensa assim, ó. Ao invés de efeito Basedow para deu iodo e aumentou a produção da glândula, pensa assim, ó, efeito Basedon. Como se estivesse ligando a glândula, ó, Basedon. O efeito Wolff-Chaikoff, quando você dá iodo, você, ó, desligou a glândula. Então virou efeito Wolff-Chaikoff. Basedon, deu iodo, aumentou a produção. Chaikoff, deu iodo, desligou a glândula. Fechado? Entendeu os dois efeitos? Isso é muito difícil, hein? Muito difícil mesmo. Inclusive, vamos colocar esse conhecimento em prática para você ver agora como que isso cai em prova? Olha só. Peguei a questão mais difícil que caiu aqui nos últimos anos, questão da Unicamp de 2018, e ela fala o seguinte: mulher, 52 anos, é diagnosticada com fibrilação atrial em janeiro de 2016. Beleza. Ecocardiograma e dosagem de TSH e T4 livre realizados em fevereiro de 2016 não mostraram alterações. Lembra que eu te falei? Condição mínima para um paciente ter doença de Graves. TSH tem que estar suprimido. Cara, você dosou o TSH, ele está normal, esse paciente não tem doença de Graves. Então pode afastar aqui. 2016 esse paciente não tinha Graves. Beleza. Em março de 2016, fez uma cardioversão elétrica, iniciou o uso de amiodarona. Vai guardando. Em abril de 2017, refere perda de 4 quilos, taquicardia 2 meses. Mudou. Nesta época, fez novos exames que mostraram um TSH suprimido, né, tá abaixo de 0,01 aí, e um T4 livre aumentado, acima do valor da normalidade. Quer dizer, de um ano para o outro ela desenvolveu um hipertireoidismo clássico ainda, né? Não é nem na fase inicial ali, aquela T3 toxicose ou um hiper subclínico, não. É o clássico. Tem TSH suprimido, tem T4 livre aumentado e ela tem sintomas de tireotoxicose. O que aconteceu? Será que tinha um hipertireoidismo não detectado em abril de 2016? Claro que não, porque a gente viu que se o TSH não estava suprimido, não tem como ser hipertireoidismo. Será que há indicação de cardioversão? Cara, nem falou de FA mais, ela não tem FA, ela já está tomando amiodarona, nada a ver. Letra C, beta-bloqueador está contraindicado? Não, ela está taquicárdica, você pode prescrever aqui. Inclusive vai ser o tratamento se esse paciente tem uma possível hipertireoidismo, tem uma possível doença de Graves. Qual que era a resposta? Hipertireoidismo induzido pela amiodarona em 2017. Amiodarona induzindo hipertireoidismo? Felipe, você não me ensinou. Você falou que o iodo em excesso, numa fase inicial da glândula, pode induzir o efeito George-Basedow e isso seria um hipertireoidismo. Mas você não falou da amiodarona. Pois é, mas aí eu vou te contar um segredo. No interior da amiodarona tem iodo. O iodo faz parte da constituição dessa medicação da amiodarona. Inclusive, muita gente não escreve amiodarona assim não, hein? Escreve amiodarona assim, ó,
amiodarona. Ah, sim, o iodo sempre esteve ali, escondido. Você que nunca se tocou. Sim, cara, a amiodarona nada mais é do que você dar iodo para o paciente. Numa paciente que não tinha absolutamente nada na tireoide, ela pode sim desenvolver um quadro de hipertireoidismo. Por isso que o gabarito aqui, por conta do efeito George Basedow, foi a letra D de dado. Muito difícil mesmo essa questão, cara. Muito difícil mesmo. Fechou? Olha só, tenho certeza que você está com a base forte que eu objetivei no início da aula. Você de fato entendeu a tireoide. Você sabe como que os hormônios foram produzidos. Você entendeu a doença de Graves e já sabe fazer toda a investigação do hipertireoidismo. O que eu vou fazer agora? Ó, passar o pente fino. Vou te colocar na cara do gol, papum para a prova, para a gente poder chegar na hora lá e arrebentar. Fechado? Basicamente, o que eu vou fazer? Colocar todos os conhecimentos aqui bem direcionados, um papum, começando com os temas clínicos, só o que é mais importante de cada um desses subtemas aqui dentro do hipertireoidismo e, de fato, como que eles são cobrados na prova. Depois de apresentar, eu coloco alguma série de questões só para você poder praticar um pouco e depois a gente dá seguimento para o nosso papum cirúrgico também, que não poderia faltar. Combinado? Primeiro tópico aqui do nosso papum clínico é a crise tireotóxica. Líder em questões de provas aqui no que se fala em Graves. O que você tem que saber da crise tireotóxica e por que ela é tão importante na nossa prova? Que crise tireotóxica mata. E mata muito, meu amigo. Cerca de 10% de mortalidade. Por que ela mata? Que ela acelera tanto os órgãos, mas tanto, que o paciente pode desenvolver uma falência múltipla de órgãos. Como é que a gente define uma crise tireotóxica? Eu já até comentei isso aqui com você. Diagnóstico e tratamento. Uma crise tireotóxica nada mais é do que uma tireotoxicose normal associada a uma disfunção orgânica. É isso. Outro nome de crise tireotóxica, tempestade tireoidiana. Você teve um boom de liberação ali. Qual que é o problema da crise tireotóxica? Eu quero que você entenda isso daqui. Se é uma emergência, isso pode matar. Só que quando chega um paciente para a gente no pronto atendimento com crise tireotóxica, cara, ninguém vai pensar assim, ah, já sei, você tem uma tempestade tireoidiana. Quantas vezes você já viu isso? Nunca, provavelmente nunca. É muito difícil você pensar isso. E em segundo lugar, digamos que você seja um gênio, né? É o House. Opa, você tem tempestade tireoidiana. Como é que você confirmaria isso? Dosagem laboratorial. Aí você chega no meio do pronto atendimento e pede, ô, vê aí um TSH e um T4 livre desse paciente aqui. Vai chegar? Claro que não, cara. Não tem TSH e T4 livre em exame de emergência. Isso demora a chegar ao resultado. Então você não consegue fechar o diagnóstico de crise tireoidiana assim de cara num PA. O que fizeram? Por conta dessa dificuldade laboratorial, criou-se uma escala para você estimar a probabilidade que esse paciente tem de fato ter uma crise tireoidiana. O nome da escala, não precisa decorar isso para a prova. Se quiser, não precisa nem anotar. Isso aqui é só para você saber que existe. Se por acaso um dia você estiver no PA atendendo, você sabe que está lá. Isso não é cobrado em prova. Chama-se escala de Burst-Vastovsky. O que ela mostra para a gente? Ela vai pontuar algumas alterações clínicas que o paciente vai apresentar e aí, se ele passar de uma determinada pontuação, você confirma a crise tireotóxica. Como que funciona isso agora na sua prova de residência médica? Você tem que buscar alguns sintomas que são conceitos chaves para a crise tireotóxica. Quais são eles? Quais são esses sintomas que o autor vai colocar, ele vai jogar escondidinho no enunciado, você tem que ver e imediatamente pensar em tempestade tireoidiana. Primeiro, febre. Tá? O paciente tem que ter uma aceleração nesse metabolismo e ele tem que estar hiperpirético. Procura lá no enunciado, você vai ver uma temperatura ali acima de 38. Segundo, alterações do sistema nervoso central. Essas são as mais importantes e tem que ser alterações graves. Tá? Um paciente agitado, paciente em delírio, paciente em coma. Além disso, alterações do sistema gastrointestinal, em especial diarreia, mas para a prova que eu mais vejo aparecer para mostrar que é uma crise tireotóxica é a icterícia. E aí acaba entrando no diagnóstico diferencial até com hepatites aqui. E por fim, alterações cardíacas, a mais evidente de todas aqui para a crise tireoidiana seria a fibrilação atrial. Se
Se você encontrar isso aqui na prova, cara, esquece escala de Burst-Vastovsky. Esquece. Tem febre, taquicardia, icterícia, diarreia. Cara, isso é crise tiroidiana, já considera isso. Está autorizado a tratar. Como que você trata? Igual a gente trata doença de Graves, só que você tem que pegar um pouco mais pesado. Ora, esse paciente tem 10% de risco de mortalidade. Vai passar o metimazol e mandar o cara para casa? Claro que não. Poxa, ele tem risco de morrer, então interne esse paciente. Vamos colocar ele no CTI. Entre o metimazol e o propiltiuracil, quem que eu vou preferir? O propiltiuracil. Por quê? Porque ele tem ação não só em inibir a a tireoperoxidase, a TPO, como também inibindo a desiodase do tipo 1. E você sabe isso, não é decorado. Você entendeu ali como é que ele age. Por isso que você vai preferir o PTU. Você vai dar iodo também, para induzir um efeito Wolff-Chaikoff nesse paciente. Vai passar um corticoide, porque o corticoide sempre faz bem, você sabe, tudo quanto é doença tem que passar um corticoidezinho. Brincadeiras à parte, por que a gente passa corticoide aqui? O corticoide ele diminui a produção de adrenalina pela glândula adrenal. Eu vou ver isso melhor daqui a 2 semanas com você, que é o seguinte, o corticoide ele inibe a glândula adrenal, ele suprime a produção do eixo da glândula adrenal. E aí quando você suprime, todas as catecolaminas produzidas pela adrenal deixam de ser produzidas e essa crise tireotóxica, que nada mais é do que uma crise adrenética no paciente, ela consegue ser um pouco mais controlada. Essa é a explicação real. E claro, vamos passar um beta-bloqueador para o nosso doente também. De crise tireotóxica é isso. Hipertireoidismo subclínico. Lembra que eu te falei? A princípio, não trata. Tem exceção? Tem exceção. Para a sua prova você tem que saber, isso aqui é bastante perguntado também. Quando que você vai tratar o hipersubclínico? Só naquele paciente que tem muita supressão do TSH e alto risco de desenvolver alguma complicação fatal. Que paciente é esse? Mais de 65 anos. Isso pelo guideline europeu. Se ele tiver, nem tem isso na sua apostila, hein? Estou trazendo aqui um mastigadinho para sua prova, é exatamente assim que cai. O cara tem mais do que 65 anos, tem um TSH suprimido, abaixo de 0,1, cara, ele tem um hipersubclínico digno de tratamento. Então você pode tratar, por mais que ele não tenha sintomas. Agora, daqueles diagnósticos diferenciais que a gente viu de hipertireoidismo primário, que é o bócio multinodular tóxico e o adenoma de Plummer. Você já sabe tratar, aliás, você já sabe diagnosticar. Lembra, a gente pede a RAIU, a gente pede a ultrassonografia e a gente pede a imagem de cintilografia também. Aliás, a ultrassonografia e a imagem da cintilografia. Você já sabe fechar o diagnóstico de BMT. Agora, como que trata? BMT a gente trata com cirurgia, tá? Aqui não tem medicação, aqui não tem a radioablação. Por quê? Porque o bócio multinodular, em um daqueles múltiplos nódulos dele, pode ter um câncer escondido. Então, para você poder não deixar um câncer para trás, o tratamento padrão aqui do bócio multinodular tóxico vai ser a tireoidectomia total. Como eu tinha te falado antes, total é o que a gente mais, os serviços mais atualizados fazem hoje em dia. Mas em prova e alguns serviços mais antigos, tem muita gente que coloca subtotal ainda, tá? Não está errado, pode ser um ou outro. No adenoma de Plummer, que é quando tem apenas um nódulo funcionante, ele está só de um lado da tireoide, você não precisa tirar a glândula inteira. Por quê? Porque você não tem múltiplos nódulos espalhados. Então uma simples tireoidectomia parcial é bem-vinda. É descrito nos Estados Unidos e na Europa também que você até pode tratar esse nódulo único com ablação, mas aqui no Brasil, quero que você memorize isso, aqui no Brasil, a preferência é a cirurgia, tá? Tireoidectomia parcial. Tireoidite, qual que é o pulo do gato para você ler uma questão, o paciente tem crise tireotóxica, você está pensando em hipertireoidismo. Poxa, como é que eu sei que esse paciente tem uma tireoidite na fase inicial? Mais uma vez, você vai ver tireoidite com detalhes com o Rodrigo na semana que vem, mas só te dando um pulo do gato aqui. O paciente que tem tireoidite, ele tem a RAIU menor do que 5% de captação, você já viu isso comigo, e mais, o pulo do gato está no VHS.
O VHS, o que é? Um marcador de inflamação. Para o paciente ter uma condição que está destruindo a glândula tireoide e liberando com isso hormônios tireoidianos, você necessariamente tem que ter um marcador de inflamação positivo. Então, a dica da questão do enunciado é: o VHS vai estar aumentado. E por fim, uma última causa aqui que pode causar hipertireoidismo primário também, e que volta e meia pode aparecer na prova, é o que a gente chama de tireoidite factícia. O que é isso? O paciente, toma hormônios, ingere hormônios tireoidianos, às vezes por querer, buscando um aumento de performance ou até um emagrecimento, e às vezes sem querer, tá? Tem muito suplemento alimentar aí que as pessoas colocam escondido na integridade ali, nos ingredientes dele, o hormônio tireoidiano, um T3 da vida ali. E aí fica escondido, o paciente vai emagrecendo, acha uma maravilha. Quando ele passa lá na competição pela dosagem antidoping, eles encontram o hormônio tireoidiano e o atleta é pego no antidoping, tá? O que é isso? Paciente que toma hormônio tireoidiano exógeno, a levotiroxina. Como que você diagnostica isso? É igual uma tireoidite, é exatamente igual uma tireoidite. O paciente tem hipertireoidismo, quando você dosa o T4 livre vai estar aumentado, o TSH vai estar suprimido, só que na RAIU a glândula não está produzindo. Então ela não está captando ali o iodo marcado. Não tem sinal inflamatório. O VHS vai estar diminuído. E o mais bacana, a tireoglobulina vai estar baixa. Eu quero que você preste atenção nesses dois pulos do gato aqui, ó. Se no enunciado tiver VHS aumentado, é tireoidite. Se no enunciado tiver tireoglobulina, para começar, já é esquisito ter no enunciado a dosagem de tireoglobulina, porque isso não é pedido de rotina. Mas se tiver no enunciado tireoglobulina dosada e tireoglobulina reduzida, isso é factícia. Esse é o pulo do gato que eu não quero que você esqueça. Pegou? Olha só como que esse papum para a prova vai te ajudar bastante agora no treinamento. Questão da Unifesp, super difícil. Basicamente, um paciente de 28 anos de idade chegou ao pronto-socorro com história de agitação psicomotora, perda de peso, palpitação. Há 2 dias pioraram os sintomas, tem alucinações visuais. Você já está vendo um quadro aqui de tireotoxicose grave, né? Ele tem alucinações, ele está com agitação, ele perdeu peso, ele está com febre, 38,9, taquicardia, tem arritmia. Olha lá aquela PA divergente. Faz o seguinte, eu vou ressaltar aqui no enunciado tudo que é importante, olha lá. Só o que é importante: agitação, perda de peso, alucinações, pele quente e úmida, temperatura de 38,9, PA divergente, olha só essa hipertensão divergente, cara, 160 por 60, que lindo, tireoide aumentada. Cara, se esse paciente não tem Graves, eu não sei o que ele tem. Tem tudo aqui para ter Graves, ó, bócio, proptose, tudo bonitinho. Dosagem laboratorial 0,05, TSH suprimido, T4 livre aumentado. O que ele tem? Tem tudo para ter Graves, cara. Só que ele tem um Graves grave. Vai marcar crise adrenérgica? Vai marcar surto psicótico? Vai marcar tireoidite aguda? Não, cara. Esse paciente tem uma tempestade tireoidiana. E olha que bacana, o tratamento exatamente como a gente viu. Internação hospitalar, unidade intensiva, antitireoidianos. Qual que é o preferível? PTU, beta-bloqueador, corticoide para diminuir a produção de adrenalina. Se tiver disponível, o tal do Lugol, né, que é o iodo que a gente passa para o paciente justamente desenvolver o efeito Wolff-Chaikoff e não liberar mais hormônios tireoidianos. Pegou? Então, uma questão de crise tireoidiana. Próxima. Difícil essa também, hein? Dona Iris, galera de Goiás conhece, excelente hospital, principalmente para a galera que vai fazer mastologia futuramente. Paciente jovem apresentando palpitações, procura cardiologista que descarta causas cardíacas, suspeita de origem endocrinológica e solicita exame de tireoide. Revelaram um TSH bem suprimido ali, um T3 de 250, eu não sei a dosagem de T3, um T4 livre de 2,5, ai caraca, tireoglobulina, caraca, deu ali, tireoglobulina, cintilografia com baixa captação e eu não sei os valores. Sem problemas, cara, ele deu os valores aqui no final, tem tudo aqui, ó. Vou até, ó, achurar aqui pra você.
A TSH de 0,3 a 4,0, ali ele colocou 0,01, então está muito suprimido. T4 livre ali, ó, 0,7. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Ó, T4 livre aqui, tá de 2,5. O normal é de 0,7 a 1,8, então T4 livre tá alto, TSH suprimido. Só que ele deu aqui pra gente uma dosagem diferente. Olha ela aqui, ó. Tireoglobulina de 1. Felipe, eu não sei o valor da tireoglobulina, sem problemas. Ele te deu. Tireoglobulina de 2 a 60. Ou seja, a tireoglobulina está reduzida. Tireoglobulina reduzida eu já te ensinei. É a dica da prova. Quando tem tireoglobulina reduzida, isso é tireoidite factícia. Esse paciente provavelmente estava utilizando hormônios exógenos da tireoide. Pegou a dica de prova? Mais uma para a gente fechar a primeira parte do treinamento. PSU, mulher de 56 anos, doceira, começou com quadro de irritabilidade, insônia, tremores nas mãos, pronto atendimento devido a palpitações, sendo diagnosticada no eletro com FA. Beleza. Revisão laboratorial revelou TSH indetectável. Indetectável significa reduzido. T4 livre com nível sérico muito elevado. Hipertireoidismo clássico. A cintilografia pode ser visto logo abaixo. Então, primeira coisa, ó, ressaltamos aqui o que é mais importante. Ele tem hipertireoidismo clássico e ele está com fibrilação atrial. Olha só a imagem. Que padrão é esse? É um padrão difuso? É um padrão multinodular? É um padrão de nódulo único captante. O que é isso? Você sabe bem o que é isso. Isso daqui é, ó, aqui, isso é um adenoma de Plummer. Plummer, sim, isso é um adenoma de Plummer, que você já sabe tratar. É uma tireoidectomia parcial ou ablação. Problema. Você olha essa imagem, e aí eu já sei, né, porque a gente tem que fazer um treinamento de imagem cada vez mais aprofundado, as provas estão cobrando isso. Aí você olha isso aqui, ó. Felipe, o que é isso? Uma tireoide ectópica? Não, meu amigo, isso daqui, são as parótidas. As parótidas têm um pouco de captação também de iodo marcado. Esquece, bobeira, tá? O que importa é esse escudinho aqui de baixo que representa a tireoide. Beleza. Com isso, você já sabe o diagnóstico? Adenoma de Plummer, lobectomia direita, que é a mesma coisa de tireoidectomia parcial, radioablação. Felipe, pode ser os dois. Você me ensinou que pode ser tireoidectomia parcial ou radioablação. Pois é, na época da prova, 1 milhão de recursos foram pedidos. As pessoas ficaram revoltadas, mandaram recurso. A banca sabe o que fez? Cagou. O pessoal não estava nem aí, ignoraram, porque eu te falei, dentre a ablação e a cirurgia, cara, prefira a cirurgia para o adenoma de Plummer. É isso que aqui no Brasil a grande maioria dos serviços faz. A gente até encontra em guideline europeu, ATA, né, que é a American Thyroid Association. Beleza, cara, só que aqui é Brasil. Aqui a gente tem as nossas condutas e elas são priorizadas nas questões de prova também. Show de bola? Continuando, último papum agora, o papum cirúrgico que eu mais gosto. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias de tireoide. Esses termos podem ser perguntados e as principais complicações também. Primeira cirurgia, bem diretaço, hein? Bem diretaço mesmo. Nodulectomia. Quando que eu faço essa cirurgia? Nunca. Nodulectomia está proscrita. Você até encontra isso escrito em livro, mas pode ler o que se falam dela. Nodulectomia não deve ser mais realizada. Antigamente eles faziam para adenoma de Plummer, por ser uma doença benigna. Só que a tireoide é uma glândula que tem muita vascularização, cara. Muita vascularização mesmo. Se você faz a nodulectomia, isso aqui tinha muita complicação hemorrágica. Então, hoje em dia, proscrita, não se faz nodulectomia nunca. Se encontrar isso na prova, já pode cancelar. É uma alternativa ali, ó, para você excluir. Esquece ela. Outros tempos cirúrgicos, esses sim são perguntados. Tireoidectomia parcial, tireoidectomia total e a diferença dos termos para subtotal e quase total. Vamos lá. O que é uma tireoidectomia parcial? Sempre significa você tirar um dos lobos, normalmente o lobo que tem a doença, normalmente é um nódulo, mais o istmo.
Ou seja, na cirurgia você faz isso aqui, ó. Tira e vai sobrar isso daqui para o paciente, ó. Tirei. Sobrou só aquilo ali. Por que a gente sempre tira o istmo também? Olha que interessante, isso já foi uma pergunta que eu antigamente fiz para um staff meu e eu achei muito interessante, eu gosto de passar para frente. Seguinte, quando você faz a ressecção da tireoide, deixa só aquele pedacinho ali, você queira ou não, vai ter um excesso de TSH que vai continuar sendo produzido pelo eixo, atuando numa porção diminuta de glândula tireoide, que para tentar compensar, já que ela perdeu grande parte ali do seu parênquima, ela vai tentar compensar produzindo mais hormônio. Então, qual que é a tendência desse lobo que ficou? Crescer, se hipertrofiar. Quando a gente deixa o istmo, começa a hipertrofiar muito aqui no meio do pescoço do paciente. Isso forma um gogó, fica feio. Então, a retirada do istmo na cirurgia da tireoidectomia parcial é uma conduta estética. Tá? Não tem importância, não é para dar margem cirúrgica, margem oncológica do tumor, não tem nada a ver. Até ajuda nisso também, mas a grande justificativa é uma justificativa técnica, para você não deixar um pedacinho de glândula ali que pode hipertrofiar e formar um gogó no pescoço do paciente. Beleza? Só uma curiosidade aí. Para quem que a gente normalmente indica tireoidectomia parcial? Para pacientes que têm nódulos unilaterais. Se o paciente tiver nódulos bilaterais, o que a gente faz é tireoidectomia total. Na total, como é que vai ficar a glândula? Você já sabe, né? Na total a gente tira tudo, não tem o que discutir aqui. Agora, qual que é o grande benefício da total? Nela, é uma cirurgia que tem um menor risco de recorrência, né? Então, se você estiver tratando um câncer, o risco de voltar é muito menor, assim como doença de Graves também é menor. Então, ela é a preferida por conta disso, pelo menor risco de recorrência. Mas tem gente que ainda defende a tireoidectomia subtotal com justificativa que a tireoidectomia total, para você fazer, aumenta a periculosidade do ato operatório. Você aumenta o risco de complicações, principalmente complicações nervosas. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou falar aqui nesse slide também. Né? Você lesar, por exemplo, um nervo laringeu recorrente, lesar um nervo laringeu superior. Então, nas cirurgias de tireoidectomia subtotal e quase total, na área mais problemática da cirurgia, você deixa um pouquinho de parênquima de glândula ali, justamente para poder não mexer no nervo. Na total, tem essa vantagem aqui, é menos recorrência, porém, mais complicações. Voltando, na subtotal e na quase total, é aquilo que a gente já falou. Você vai deixar um pouquinho de glândula ainda naquela zona que é a mais problemática de todas. Quanto você deixa? Em torno de 1 a 2 gramas de tireoide. É só um tico-tico mesmo, só para você não mexer no nervo ali. Diferença de terminologia. Na subtotal, você deixa de 1 a 2 gramas dos dois lados, tá? Tanto na direita quanto na esquerda. Então anota aí, bilateral. Como é que fica na cirurgia? Mais ou menos assim, ó. Você deixou só o polo inferior ali, que é justamente o polo que está chegando à artéria tireoide inferior, com qual intuito? Cara, se eu não preciso ligar a artéria tireoide inferior na origem, eu consigo ligar ela mais para a periferia e eu me afasto do nervo laringeu recorrente. Quando eu me afasto do nervo laringeu recorrente, eu evito aquela complicação que eu vi inicialmente na aula, que era rouquidão, que era insuficiência respiratória. Então você deixa dos dois lados. Já na tireoidectomia quase total, o que acontece? Você deixa só de um lado. Então se você tinha um câncer na direita, por exemplo, você vai deixar sobrando só o do lado esquerdo. Claro, você vai tirar para poder dar aquela margem cirúrgica. Então, tireoidectomia subtotal é mais utilizado para doença de Graves sem nódulo, e a tireoidectomia quase total a gente utiliza mais para quando tem nódulo, então, por exemplo, para um bócio multinodular tóxico. Show de bola? Isso dificilmente é cobrado em prova, o que a gente encontra mais é simplesmente citar tireoidectomia total ou simplesmente subtotal. Fechado? Falando um pouco de complicações agora, a única coisa que eu quero te chamar a atenção é sobre a terminologia que eles utilizam, principalmente porque eles gostam de falar sobre a complicação mais temida, e isso confunde um pouco, porque às vezes eles falam de complicação mais grave e também da complicação mais comum da tireoidectomia. Cuidado, uma coisa é diferente da outra. Vamos lá. Quando a prova tratar de complicação mais temida, significa as que o cirurgião tem mais medo, não necessariamente a mais grave. Qual que é a complicação que o cirurgião tem mais medo? Hematoma cervical.
Caraca, Felipe, hematoma? Pô, já cansei de ver cirurgia de hérnia, cirurgia, sei lá, laparotomia, que o paciente tem hematoma, é só você meter uma agulha ali, drenar e tá tudo certo. Pois é, só que o hematoma aqui da região cervical ele é diferente. E qual que é a mais grave? A mais grave seria a lesão do nervo laringeu recorrente. Por que essas duas aqui são temidas e graves? Porque ambas, um simples hematoma e também a lesão do nervo laringeu recorrente, ambas podem causar morte por insuficiência respiratória. Cada um com seu mecanismo. Na do hematoma cervical, como que ela causa isso? O hematoma, ele começa a comprimir aqui a traqueia, mas a insuficiência respiratória do paciente não é por compressão direta da traqueia, não. O hematoma, ele vai infiltrando os tecidos da laringe e ele acaba entrando, se infiltrando mesmo nas cordas vocais. E aí o paciente vai desenvolver um edema de cordas vocais. Por conta desse edema de cordas vocais, o paciente para de respirar. E aí é o pior dos mundos, porque olha só que loucura que acontece. Você chega na enfermaria, encontra o paciente com um baita hematoma aqui logo no pós-operatório de tireoidectomia, normalmente sem dreno, né, por isso que acumulou o hematoma. Quando você chega, ele está praticamente sem respirar, insuficiência respiratória, e a primeira coisa que você pensa é o seguinte, cara, vou entubar. E aí você prepara a laringe e tal. Quando você vai passar o tubo, surpresinha. Edema de cordas vocais. Você não consegue entubar o paciente. Se pega uma pessoa desprevenida, ela vai ficar lá tentando. Vai tentar entubar e não vai conseguir até o paciente parar. O que é a conduta correta? Você abrir de cara ali no ato, na própria maca da enfermaria. Você abre a incisão, com luva de procedimento mesmo, não precisa de nada, sai abrindo, tira todo o hematoma. Com isso, você já consegue diminuir um pouco o efeito compressivo. Tira o hematoma, diminui o efeito compressivo, vê se o paciente melhorou. Se ele não melhorou, tenta entubar. Em geral, só de você ter descomprimido, você já consegue entubar. Não conseguiu entubar, tenta uma vez só. Abre na ferida e mete uma traqueostomia no paciente. É uma das poucas indicações de traqueotomia de urgência na nossa prática médica, na nossa prática cirúrgica. E a lesão do nervo laringeu recorrente? Como é que ela causa insuficiência respiratória? Quando você lesa bilateral e as cordas vocais param em total adução. Quando você estuba o paciente no ato operatório, ele imediatamente começa com falta de ar, ele não consegue aspirar, e aí você imediatamente tem que entrar, não vai conseguir entubar também, porque as cordas vocais estão ali completamente paradas em adução. Um cirurgião que ainda não se desparamentou, pega e faz a traqueostomia no próprio ato operatório. Sempre no final de uma tireoidectomia total, um dos cirurgiões não pode se desparamentar até que o paciente seja estubado e esteja respirando normalmente. Essa é a rotina aqui. Agora, graças a Deus, nem o hematoma, nem a lesão do nervo laringeu recorrente são as mais comuns. Qual que é a complicação mais comum da tireoidectomia? É o hipoparatireoidismo primário. Tá? Você retira, você lesa ou isquemia as paratireoides acidentalmente. E aí qual que vai ser a manifestação clínica disso no paciente? Uma hipocalcemia que na grande maioria dos casos vai ser transitória. Show de bola? Por que isso acontece? É sempre que o paciente, sempre que o cirurgião arranca as paratireoidectomias, ele é cego, ele é burro, ele opera mal, ele tirou as paratireoidectomias porque ele é um bobão. É isso que acontece? Claro que não, cara. A gente na cirurgia a gente fica procurando. Ah, tá aqui, paratireoidectomia, vamos isolar. Só que assim, dois problemas. Primeiro problema, a paratireoide, para você diferenciar de um linfonodo, para você diferenciar de uma gordura do subcutâneo, é praticamente impossível. Tá? Coloca uma do lado da outra um dia para você tentar diferenciar. Não dá, cara. É tudo igual. Então, para começar, é difícil você identificar no ato operatório. E em segundo lugar, você já ouviu falar em artéria paratireoide? Artéria paratireoide superior ou a inferior, já ouviu falar? Mesmo que você seja o astro, o Michael Jordan da anatomia, cara, você nunca ouviu falar, porque elas não existem. Não existe uma vascularização importante da glândula paratireoide. Toda a vascularização dela é feita por capilares, capilares que vêm das artérias tireoides. Ou seja, essa é uma glândula extremamente sensível à isquemia. Tanto é que no ato operatório, qualquer mexidinha que a gente dá na glândula, estou mexendo aí, estou ligando a artéria tireoide inferior. Se ligou a artéria tireoide inferior, os capilares que vão para a paratireoide vêm da artéria tireoide inferior.
Então ela vai passar por um período de isquemia transitório. Depois, ela vai, aos pouquinhos, voltando ali a recuperar a vascularização dela, até por uma nutrição, por uma embebição que acontece também no pós-operatório, e aí depois a calcemia vai voltando ao normal. Mas a complicação mais comum é essa daqui. É uma lesão transitória das paratireoides, normalmente por isquemia, devido à manipulação, que acontece e causa uma hipocalcemia no paciente. Quantos por cento dos pacientes desenvolvem essa daqui? Cerca de 20 a 30% dos doentes. Como que vai ser o nosso manejo? Sempre no pós-operatório você tem que investigar sinais de hipocalcemia. Como que a gente faz isso? Cara, exame clínico. Você pesquisa os sinais de Chivostec e os sinais de Trousseau. Primeiro deles, sinal de Chivostec. Ó, você percute o nervo facial aqui na eminência do arco zigomático e aí você vai encontrar pequenas contrações na musculatura labial. Macete para não esquecer. Como é que você lembra que o sinal de Chivostec é aquele que você tem que percutir? Pensa assim, ó, sinal de Chivostec é aquele que você faz tec, tec, tec em cima do nervo facial e você vai ver as musculaturas, né, as contrações do músculo labial. Sinal do Chivos, tec, tec, tec. Segundo sinal, sinal de Trousseau. Você vai insuflar o manguito do paciente até 20 milímetros de mercúrio acima da PA sistólica e vai deixar por 3 minutos. A mão do paciente vai tendo um espasmo carpal aqui, tanto da musculatura do antebraço quanto dos carpos, vai tendo um espasmo e o paciente fica com essa mão que a gente chama de mão em garra ou em mão em parteiro. Como é que você vai diferenciar aqui? Tem duas formas. Primeiro é você pensar, cara, sinal Chivostec eu já sei. Chivostec, tec, tec é o que eu percuto. Qual que é o sinal de Trousseau? O outro, né, o do esfíngmo. Mas você pode pensar assim também. Sinal de Trousseau. Como é que você faz uma onomatopeia? Como é que você imita um esfíngmo mamômetro enchendo? Pensa assim, ó. Sinal do Trousseau. Sinal do Trousseau é você insuflando o manguito para poder lembrar que o sinal de Trousseau é aquele que tem o manguito. E para não encerrar a aula com essa bela piada que eu tenho certeza que você está se matando de rir aí do outro lado, vou colocar uma questão para a gente poder treinar. Se liga! Fundação João Goulart, paciente submetido a tireoidectomia total durante o pós-operatório na enfermaria, evolui com aumento do volume cervical, cornagem e agitação. O que é isso? Aumentou o volume, tem que pensar no hematoma cervical. O que você vai fazer? Uma arteriografia. Ácido tranexâneo. Não, cara, isso aqui é para trauma. Curativo compressivo. Vai apertar ali para acabar de comprimir, o paciente não conseguir respirar. É isso? Claro que não, cara. Abre a incisão cirúrgica, imediatamente descomprime aquele hematoma, tenta entubar, não conseguiu, traqueostomia no paciente. Show de bola? Próxima, para a gente poder fechar. USP 2019. Paciente submetido a tireoidectomia total, esvaziamento do nível 6 por carcinoma papilífero, tema da próxima aula com o Rodrigo, sem intercorrência intraoperatória. Alguns minutos, olha que interessante, como que mudou o momento da insuficiência respiratória. Uma foi na enfermaria, com o paciente já no leito, já dormindo, já quietinho, e a outra foi imediatamente após extubar. 1 minuto após extubar, o paciente cursou com estridor e necessitou de uso de musculatura acessória para respirar. Qual deve ter sido a estrutura lesada? Você sabe, é aquela que faz, ó, a adução e abdução das cordas vocais. Nervo laringeu recorrente, você olha, não tem essa opção. Lembre-se que existe o nervo laringeu superior e o nervo laringeu recorrente, que a gente também chama de nervo laringeu inferior. No mais, meu amigo, muito obrigado pela atenção, grande abraço. Daqui a 2 semanas eu estou de volta para fechar contigo mais uma apostila de endocrinologia. A gente vai ver glândula adrenal, glândula paratireoide também. Grande abraço, valeu!